Do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 2 Reis, capítulo 2, verso 4, que diz assim: E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, por tua cabeça? E ele disse também: Eu sei. Cavalguemos. Elias disse: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele lhe disse: Vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as águas se dividiu para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que já tenha tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, e me enviareis quando for tomado de ti. Assim te fará, porém, se não, não te fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele tinha caído, e voltando-se para as margens do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas e dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte do Jordão, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram e ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Esta passagem de Elias, que foi tomado da terra. Ali naquela época, todo o território ali, nas cidades vizinhas, não foi novidade para os filhos dos profetas e os profetas. E Elias estava indo para Betel e disse para Eliseu: Fica aqui, você não precisa me acompanhar. E Eliseu disse: Vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E começaram esta jornada e foram para Betel. Atravessando Betel, quando chega, os profetas que estavam ali em redor disse a Eliseu: Você sabe que o seu Senhor será tirado sobre ti. E ele diz: Eu sei. E começaram a crescer os homens que acompanhavam. Esta jornada não foi de repente, não foi uma surpresa. Por quê? Porque Deus não deixa os seus filhos envergonhados e confundidos, e Ele ainda prepara, Ele ainda revela, Ele ainda fala com os profetas, com os homens da terra.
E Deus já tinha falado com os filhos dos profetas e com os profetas da época, que estavam nas cidades vizinhas por onde Elias e Eliseu estavam passando, que este evento iria acontecer. E aí Elias disse: fica aqui, Eliseu, eu vou atravessar o Jordão, fica para aqui. E ele disse: vive o Senhor que não te deixarei, não te abandonarei. E eles então cavalgaram nessa direção, nesta jornada. Chegando de fronte do Jordão, Elias pega sua capa e deita na água. Tocando a capa na água, as águas se abrem e eles passam a seco. E Elias diz a Eliseu: fica aqui porque eu vou naquela direção aonde Deus tinha ordenado o dia, o ano, o mês, a hora que o evento iria acontecer. Ele só não sabia como ia ser tomado da terra, mas ia ser tomado da terra naquele local. E Elias diz a Eliseu: para, me pede o que tu queres, que eu te farei. Olha a intimidade que Elias tinha com Deus, sondando o coração de Eliseu. E Eliseu pede: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada dos teus talentos. E Elias diz: grande coisa me pediste. Se Deus assim suceder, assim te fará. Se Deus também não quiser, não lhe fará. E eles estavam conversando e andando. E naquele mesmo instante, apareceu uma carruagem de cavalos, de anjo, cavalo e de fogo. E ali separou os dois naquela conversa. A carruagem separou os dois e um grande redemoinho de fogo levou Elias para o céu, vivo, que não passou pela morte. O poder que Deus tem, o poder que Deus quer mostrar e fazer, Ele faz com quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. E Elias foi levado num redemoinho e esta carruagem precisou separar, porque ele poderia abraçar Eliseu, ele poderia interromper aquele mistério e aquela obra que Deus tinha com Elias de arrebatar ele da terra. Então, Deus, então, com a sua sabedoria, já sabendo o que poderia acontecer, enviou o carro de fogo com o cavalo de fogo, uma carruagem que separou os dois ali para que o olho dele, a mente dele, ficasse fitado naquele momento e Eliseu subisse num redemoinho de fogo. É isso que Deus faz com quem tem intimidade com Ele, com quem tem a presença de Deus. E ali, quando este evento termina, a capa de Eliseu cai no chão. E a capa de Elias cai no chão e Eliseu rasga suas vestes. Pelo poder que ele viu, pela graça que ele viu. E quando ele está voltando para trás, voltando pelo seu caminho, os homens também estavam acompanhando eles de longe. A Bíblia diz que foram cerca de 50 homens que estavam vendo aquele evento. Não foi algo inusitado, não foi algo por surpresa. Os homens estavam sabendo o que iria acontecer. Quando Deus tem algo para falar, Ele adverte. Quando Deus tem algo para fazer, Ele mostra, Ele prepara. E aqueles homens, Deus já tinha dito a eles, a Bíblia diz que eram os filhos dos profetas, o que iria acontecer com Elias e Eliseu. E eles disseram a Eliseu: o espírito de Elias se apoderou sobre o Senhor. E ali vieram e se prostraram, porque acharam que Elias foi jogado numa direção e o espírito ficou com ele. Mas não, ele foi arrebatado. Este é o poder que Deus tem. Este é o poder que Deus quer mostrar aos seus filhos, aos homens, às mulheres de Deus, que andam na sua presença.
porque Deus não pega ninguém de surpresa. Ele adverte o que ele vai fazer. O poder de Deus, quando ele quer, ele mostra, ele revela sonho, ele revela anjos, cavalo de fogo, carruagem de fogo. Ele mostra o seu poder, a sua honra, a sua glória, no que vai acontecer hoje, no que vai acontecer amanhã, no que está acontecendo, no o que paira o ar. O Senhor revela para todos os seus, os profetas e os filhos dos profetas. Que nós venhamos estar debaixo da mão onipotente de Deus, guardado por Deus, amparado por Deus, porque Deus ele tem cuidado dos seus filhos, dos filhos de Deus, dos filhos dos homens e aqueles que estão conectados com Deus na sua intimidade. Deus adverte com as suas palavras, com sonho, com revelação, na sua palavra, e o seu coração está descansado no Senhor. Que nós possamos ter esta partícula que estes profetas, Elias e Eliseu, teve de ver coisas inefáveis do céu, coisas grandiosas, coisas que o Senhor tem para mostrar, coisas que o Senhor tem para fazer e realizar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso parente, nos nossos familiares, em todos que estão ao nosso redor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo crescimento que a cada dia o Senhor nos dá. Continua fortalecendo o teu povo, a tua igreja, a nossa família, os nossos familiares. Continua nos dando força, nos fazendo vencer. Prospera os nossos passos, confirma os nossos passos. Guarda-nos, Senhor, com as tuas mãos, debaixo da tua mão onipotente. Nos livra, Senhor. Envia o teu anjo para guardar a cada casa, a cada família, a cada familiar. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza. Continua fortalecendo o teu povo, trazendo a resposta que eles precisam, fortalecendo no teu espírito, na graça, dando, Senhor, visões, revelações, resposta do que eles precisam nas suas orações. Desde já, Senhor, eu te agradeço pela prosperidade que o Senhor tem sobre as nossas vidas, pela porção do dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.